Olá, meu querido irmão, a graça e a paz. Eu me chamo Ana Carla Maciel e hoje eu vim compartilhar com vocês um breve momento de reflexão. Esses dias eu estive lendo sobre o livro de Daniel, estudando um pouco, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que aprendi, Daniel é um personagem bíblico bastante conhecido, talvez o livro não seja tão lido, mas a história de Daniel é muito conhecida. A história dele se passa ali entre os muros da Babilônia, Ele foi levado cativo junto com outra turma bem grande, Ele tinha aproximadamente 20 anos. Depois você dá uma pesquisada mais ou menos no que aconteceu ali nas entrelinhas, no contexto histórico, tenho que ser breve aqui, Mas Daniel, ele foi retirado muito provavelmente do seu seio familiar, do seu ambiente de convívio, já não poderia mais cultuar, não tinha mais acesso ao templo. Então muita coisa mudou ali no que Daniel estava acostumado, Eu achei interessante também que a gente está passando por um momento semelhante, talvez não no mesmo nível, não no mesmo grau, mas há cerca de mais ou menos um mês atrás, você estava indo normalmente para o seu trabalho, estava indo normalmente para a sua aula, tendo acesso ao mercado, acesso a viagens com mais facilidade, tudo estava fluindo normalmente, E de repente a gente não imaginava a dimensão que esse vírus ia tomar. E agora tudo mudou. A gente tem que ficar em casa, a gente está restrito de algumas atividades, de ver algumas pessoas que amamos e coisas simples do nosso dia a dia que a gente não sabia que era tão importante, não é verdade? Então, muito provavelmente também você, estávamos passando por alguma dificuldade, como por exemplo pagar uma conta, como por exemplo ter algo quebrado em casa, precisando de conserto, coisas que talvez você não conseguia resolver naquele momento que se tornou um problema de alguma forma. Mas quando realmente uma catástrofe acontece, a gente ora a Deus e pede que esses pequenos probleminhas voltem. A gente não tem noção, a gente não consegue ver como coisas simples do nosso dia a dia são importantes, Imagina só então para Daniel, que teve uma mudança muito maior. Ele teve que ser reeducado, ele teve que aprender uma língua diferente. O próprio nome dele foi mudado para Beltesazar, o nome dele. Ele teve que aprender uma literatura diferente, então tudo para ele agora era novo. Ele estava em uma situação diferente. Então, para a gente ter uma base do que a gente deve fazer nesses dias, é interessante a gente olhar para Daniel, Daniel, a gente vê também na sua narrativa, acompanhado de mais 3 amigos, que são Ananias, Misael e Azarias. Então a gente vê que esses 4 jovens estão inseridos em um contexto totalmente diferente e eles são exemplo. Ainda no primeiro capítulo a gente vê que eles foram considerados 10 vezes mais capazes do que os outros rapazes que estavam lá de outros países, de outros lugares, e eles, porque sabiam no que eles criam, eles foram considerados diferentes. Interessante ver também que Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, teve uma estratégia muito interessante. A estratégia dele, a gente vê no primeiro capítulo, lá nos primeiros versículos, que Nabucodonosor mandou separar os jovens que tivessem mais aptidão, fossem mais inteligentes, jovens que se destacassem de alguma maneira, para que fosse ensinada a literatura e a cultura da Babilônia. Por quê? Ele sabia que era nessa época que os jovens construíam seus valores e que as pessoas costumavam a formar suas bases. Ele sabia que se ele fizesse isso com aqueles jovens, se ele plantasse no coração daqueles jovens a semente babilônica, futuramente ele iria colher frutos e ele iria ter uma geração forte ao lado dele. Ele só não contava que Daniel, Ananias, Misael e Azarias já tinham a sua base formada. Eles já sabiam no que eles criam. E por isso eles não foram influenciados por nenhum daqueles costumes, até mesmo uma coisa mais simples como a alimentação. Daniel e seus amigos, eles foram firmes, eles sabiam no que eles acreditavam e eles se negaram a ser iguais. Daniel e eles plantaram a semente de Deus ali naquele lugar. Eles fizeram a diferença. É interessante a gente ver também no decorrer da história toda, a gente vê que Daniel ele era um homem de muita oração. E a gente vê no capítulo 2, depois você dá uma olhadinha na sua Bíblia,
No capítulo 2 ele fala: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. Ele muda o curso dos acontecimentos, dá sabedoria aos sábios, revela coisas profundas, misteriosas. Daniel sabia quem era Deus, ele conhecia e por isso ele confiava. Então, a sabedoria desse Daniel influenciou aquele lugar. Daniel, ele foi reconhecido como alguém extremamente sábio. Ele foi alguém que esteve dentro do reino e influenciou positivamente. O rei contava com ele para quando ele precisava de alguma coisa. Foi Daniel que interpretou os sonhos do rei. Era um conselheiro pessoal do rei. E ele atribui essa sabedoria que ele tem a Deus, ao conhecimento de Deus e aquilo que Deus revelou na sua palavra. Ele confiava. A gente vê ainda acho que se eu não me engano, no capítulo 9, Daniel falando que estava lendo as profecias de Jeremias, ou seja, ele se debruçando na palavra de Deus, naquilo que ele acreditava, naquilo que para ele era uma verdade fundamental. E isso para nós é um exemplo, nós que somos jovens, nesses tempos de desespero, de desânimo, que muitas pessoas, se ficarem muito presas ao que está acontecendo, de fato é desesperançoso. Então, a gente olha para Daniel como um exemplo de como nós devemos viver em ambientes hostis e problemáticos e de como passar por essas fases. Como confiar em Deus diante das adversidades e de situações que são aparentemente impossíveis. É só a gente olhar lá para a situação da fornalha, né? Uma situação que era aparentemente, humanamente impossível, mas a confiança de Deus estava acima de tudo, porque eles conheciam. Essa confiança em Deus, ela vem através do conhecimento de quem é Deus. Então, o livro de Daniel, ele nos ensina, é uma ótima leitura, eu recomendo. A minha dica de hoje é: leia o livro de Daniel. Além de ser um livro profético, né, um livro que tem algumas profecias, apenas 12 capítulos, uma leitura muito boa, recomendo demais para que você, nesse período de isolamento, você se deleite na palavra de Deus, você saiba no que você acredita, para que assim, como Daniel, você seja alguém que influencie positivamente, não só a sua vida, mas que seja alguém na sociedade e que ajude a expandir o reino de Deus e a palavra dele. Então, vamos nos deleitar na palavra de Deus nesses dias, para que sejamos jovens fortes, assim como Daniel, tá? Então, vamos aprender um pouco mais sobre aquilo que a gente crê, tá? Então, essa era a mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje. Que Deus abençoe.